pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso Group Talks. Eu sou a Laiane Dantas, gestora na Grupo Educa, advogada, e hoje eu tô com dois convidados para lá de especiais. Pedro Aihara, ele é porta-voz do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, se tornou o rosto e a voz conhecida por milhões de brasileiros que passaram a acompanhar a TV, rádio, portais ou jornal impresso sobre notícias e atualizações ali da barragem de Brumadinho. Ele também é bacharel de prevenção de catástrofes, formado em Direito pela UFMG, especialista em gestão de projetos pela USP. Muita coisa para um currículo só, gente. Vamos lá. Bom, e o Pedro, ele ainda é pré-candidato a deputado federal. Seja bem-vindo. Obrigado, Lai. Obrigado, Cris. Que honra estar aqui. Que honra estar conversando com o pessoal da Grupo. E sempre uma satisfação para a gente poder papear aqui de novo. Muito bom. Bom, e a nossa outra convidada, uma super querida, Cristiane Rezende, Head de Produtos na Grupo Software. Ela é formada em Ciência da Computação, graduada em Gestão de Tecnologia e Informação e também em Gestão de Projetos e atua na área de tecnologia há mais de 20 anos. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Lai. Estou muito feliz com o convite de estar podendo participar, né, nessa mesa de bate-papo aí junto com você, Pedro. Tenho certeza que vai ser um momento de muitas trocas, muito conhecimento. Obrigado, querida. Vamos juntos. Bom, eu preciso contar uma curiosidade. Eu já estudei com o Pedro, gente. É verdade. Já estudei com o Pedro. Minha irmã de Vetusta Casa de Afonso Pena aí, né? Verdade. O Pedro fazia mestrado na Federal e eu estava fazendo uma disciplina isolada de doutorado com a professora Marília. Sim, lembra? Lembro demais. Aquele mestrado ali, aquele doutorado ali, a gente sofre ali, mas a gente faz sufoco, muitas boas amizades, né? Bom, mas foi uma época boa. Bom, pra gente começar o nosso bate-papo, a gente tem que ouvir um pouquinho a história do Pedro. Eu tava brincando agora antes do início e falei assim, gente, todo mundo quer ouvir sobre a história do Pedro, né? As pessoas têm muita curiosidade e eu não podia deixar de perguntar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua história, né? Como que foi ali sua infância, sua adolescência, até você escolher o Corpo de Bombeiros, o curso de Direito também. Como que foi isso, né? Como começa a história do Pedro até chegar ali no curso de Direito e no Corpo de Bombeiro? Conta pra gente. Então, gente, eu sou mineiro, aqui de Belo Horizonte, eu tenho 29 anos. Como eu nasci aqui em Belo Horizonte, aqui, né? Na minha infância, estudei aqui mesmo. Eu venho de uma família simples. Minha mãe é artesã e meu pai é técnico em mineração. Então, ele sempre trabalhou viajando o Brasil todo devido à necessidade dos projetos da empresa onde ele trabalha. E minha mãe, antes, ela o acompanhava. Só que aí, depois que eu nasci, aí ela acabou querendo fixar base aqui na cidade dela mesmo, que é Belo Horizonte. Eu tenho uma irmã mais velha, a Rafaela, ela também é servidora pública, ela trabalha no governo do estado. E aqui a gente, né, estudou boa parte da nossa infância. Quando eu estava mais ou menos com uns 11, 12 anos, eu fiz concurso para o Colégio Militar. E aí fui lá para o Colégio Militar. Lá no Colégio Militar eu passei a conhecer mais sobre a carreira militar, sobre quais eram as possibilidades. Só que no início eu sempre fui uma pessoa que não vislumbrava a possibilidade de entrar para a carreira militar. E aí quando eu estava próximo ali da 8ª série, eu fiquei sabendo da EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é basicamente onde começa a formação do oficial aviador. Aquelas pessoas que elas sonham em ser pilotos da Força Aérea Brasileira, elas ou podem entrar diretamente na Academia da Força Aérea, que fica em Pirassununga, ou então elas podem entrar por meio, né, da EPICAR, que fica em Barbacena. E aí fiz o concurso para lá, passei. Aí eu fiz o equivalente lá ao meu ensino médio, fiquei 3 anos em internato lá. É bem rigoroso, bem puxado. Você fica, né, você vai com 14, 13, 15 anos de idade, 16 para lá e fica lá realmente como militar da ativa, tendo instrução, formação o tempo todo. E aí quando eu estava me formando lá, eu pensei muito e eu refleti sobre o seguinte. Falei assim, olha, eu tenho um projeto de vida familiar que eu quero ter raiz em um lugar, não quero ter que ficar viajando, né, o tempo mudando, né, sendo transferido o tempo todo. O meu pai, como ele sempre trabalhou viajando, eu sei o tanto que isso impacta a família. E como eu estudei em colégio militar, muitos dos meus colegas eram filhos de militares e sofriam com essa questão de transferência. Aí eu falei assim, olha, quer saber? Embora eu seja muito feliz aqui na Força Aérea, eu tô achando que eu vou mudar um pouco de área. E aí fiz o concurso do bombeiro e junto fiz o vestibular para Direito, que também era um sonho meu.
acabei passando nos dois, com muita dor no coração, porque eu fui muito feliz lá na aeronáutica, entrei pro Corpo de Bombeiros, e eu sempre quis muito uma profissão que eu lidasse diretamente com pessoas, que eu pudesse ajudar de alguma forma mesmo, uma coisa mais idealista, assim. E aí fiz o concurso pro Corpo de Bombeiros, entrei lá e me encontrei. Fiz um curso de formação lá, o curso de formação de oficiais, ele dura aproximadamente 3 anos. Durante esses 3 anos você aprende, né, tudo sobre técnicas de salvamento, sobre doutrinas, e quando você forma, você vai designado para alguma das unidades do Corpo de Bombeiros distribuídas pelo Estado. Paralelamente a isso, eu fiz o curso de Direito, e é uma época meio zumbi, assim, porque era o curso do bombeiro o dia inteiro, de noite eu fazia direito noturno, então foi uma época que eu dormi muito pouco, assim, mas muito pouco mesmo. Nossa, E aí depois, quando eu formei, lá no bombeiro formei primeiro, depois eu formei em Direito, e aí como eu sempre gostei muito de estudar, e eu sempre fui muito uma pessoa que acredita muito, né, já que a gente está falando, né, sobre educação também, sobre a força da educação, eu continuei me qualificando, fui fazer especialização em gestão de projetos, fui me especializar em gestão de desastres fora do país, fui estudar no Japão, depois fui fazer mestrado em Direito, fiz outra especialização em gestão pública pela FJF agora, então assim, sempre valorizei muito isso. E acabei, né, comecei na carreira operacional, minha formação foi para ser um oficial combatente mesmo, né, um oficial de coordenação diária, só que acabou que por, né, algumas coincidências do destino, eu acabei indo para a área de comunicação. Dentro, alguns comandantes meus, eles perceberam que eu tinha uma certa facilidade com essa área, principalmente quando a gente precisava articular com outros órgãos ou com a população. E aí, quando um desses meus comandantes, o Coronel Cláudio, ele acabou virando comandante geral, aí ele falou assim, não, Errara, você vai lá para a BM5, que é o nome do setor lá no Bombeiro que a gente dá para a área de comunicação, e acabei, né, atuando como porta-voz de algumas grandes tragédias que aconteceram aqui no nosso estado, como, né, Brumadinho, como Capitólio, como aquele ataque que teve na creche de gente inocente em Janaúba, acidente da Marília Mendonça, incêndio na Santa Casa e tantas outras situações aí que acabaram marcando a história do nosso estado. Então, base de forma bem resumida, assim, a história é essa, porque senão também a gente fica aqui falando aqui o dia inteiro. Aqui. Ô Pedro, então você não tinha, né, naquele imaginário, as crianças normalmente têm um imaginário, né, uma profissão imaginária, jogador de futebol, bombeiro, né, polícia. Então a gente tem, normalmente tem, eu brinquei com a Laiane que eu estava de férias com os meus filhos e meu filho comentou comigo, não, mas eu quero ser o personagem do Trenzinho da Alegria. Ele não quer nem ter o Trenzinho da Alegria, ele quer o seu personagem. Então são aquelas profissões imaginárias, né, que a gente tem aí quando criança. O bombeiro, né, no caso de bombeiro, não era uma profissão que tinha no Pedro na infância? Foi algo que você foi desenvolvendo. A profissão de bombeiro, mas não era uma coisa assim que era o meu sonho. Eu queria muito lidar com alguma coisa que lidasse com gente, então pensei muito. Ainda tenho vontade de fazer medicina, mas também na parte de dar aula, de ser professor, assim, que felizmente, né, hoje eu ainda consigo, né, atuar como professor, bombeiro também, mas não era uma questão de sonho. Mas eu brinco, assim, que todos nós lá no bombeiro, nós somos muito gratos à Patrulha Canina lá, com o Macho, com o bombeiro, e aos outros desenhos, porque acaba que muitos dos bombeiros que estão lá hoje, eles foram inspirados de alguma forma, né? Às vezes por um filme, por um desenho, e às vezes aquilo dali, né, acaba permanecendo, né? Indo além daquela fantasia infantil e sendo realmente, às vezes, né, um gatilho ali pro interesse surgir, e muitos deles hoje estão lá. Então, o que eu sempre, às vezes, muita gente quer fazer o concurso, quer entrar pra carreira, as pessoas, né, pedem dicas, pedem motivação, e que eu sempre falo o seguinte, todo mundo que tá aqui hoje, um dia, há pouco tempo atrás, já esteve exatamente nessa situação de sonhar, de querer, né? Da mesma maneira, né? Que com certeza, né? Desenvolvedoras, advogadas estão vendo vocês aqui hoje. Falam assim, poxa, que bacana, quero ser igual a lá, igual a Cris e tal. Então, assim, eu acho que essa parte inspiracional, sobretudo na atividade do bombeiro, é algo muito legal, porque tem muita criança que vê lá, o olho brilha assim, se Deus quiser, daqui a alguns anos aí estarão lá com a gente. Legal demais. Com certeza. Você falou uma coisa muito interessante, que não era o seu sonho, né? Ser bombeiro. E eu sempre falo isso, né? Com algumas pessoas que estão à minha volta. Falo muito com o meu time também. Às vezes a vida traça caminhos que a gente precisa passar, né? Por aquela estrada. A pessoa... Acho que Deus, ele fala assim... Acho que aquela pessoa tinha que estar naquele lugar e tinha que estar nessa profissão. Então, tem coisa que a gente não pensa para a vida da gente, mas lá de cima Deus fala assim... Essa pessoa precisa estar nesse caminho. Eu acho que é mais ou menos por aí também, né? Eu tenho um amigo que ele fala muito, assim... Que não existe coincidência, né? Existe acasos significativos, né? Que tudo tem uma razão de ser. E, principalmente, a gente que lida muito com essa situação de desastre... Às vezes, da tragédia humana... A gente acaba vendo que o ser humano, ele é extremamente adaptável. Então...
Às vezes uma pessoa, né, ela tem uma formação ali, vai para uma área completamente diferente e ela acaba se encontrando, não só porque a natureza da tarefa pode, né, se identificar, pode gerar uma identificação muito maior, mas principalmente eu acho que quando a gente trabalha assim com uma boa equipe, com um propósito muito claro, mesmo aquilo que poderia não ser aquilo que a gente pensou que a gente estaria fazendo, a gente acaba desenvolvendo um significado muito grande daquilo dali, gostando daquilo dali que a gente faz, que a gente produz, que a gente entrega. Então, é sempre sobre a gente também saber lançar o olhar certo sobre aquela nossa atividade, sobre o que a gente desenvolve. É verdade. Compartilhando até um pouco do que está acontecendo comigo, né, lá. Eu também vim da área técnica, né, como eu comentei, sou formada em Ciências da Computação e fiquei a maior parte do meu tempo realmente voltada para a área de desenvolvimento, análise, né, e agora cada vez mais, né, já tenho muito tempo de grupo e cada vez mais eu vou absorvendo novos desafios. E é isso que você comentou, Pedro, eu sempre estou buscando fazer o melhor a cada novo desafio. Então, eu vou buscando, né, de acordo com os propósitos, a estratégia da grupo realmente, né, pelo tempo, pelos projetos que a gente tem para desenvolver. Hoje eu tenho que conhecer um pouco de marketing, um pouco de comercial. Então, eu saio daquela parte que era a minha zona de conforto, né? Que é a parte de desenvolvimento, que é o meu domínio, e começo a buscar aí conhecimento em outras áreas, né? E vou entregando, igual você falou, com base no propósito da empresa, né? Eu acho muito importante essa, né, ter bem definido, né, aquilo que você já comentou algumas vezes, essa questão do propósito, porque eu acho que o time estando junto, né, sabendo do propósito, não adianta eu aqui como head tá com um desafio, com uma estratégia, se o meu time não está junto comigo, né? É muito importante a gente vir com um time muito alinhado. É aquilo que você fala, né? Das tarefas, elas estão muito conectadas. Né? Eu lembro de ouvir, né, numa palestra do Pedro, que ele participou com a gente, comentando quando você vai fazer um resgate, por exemplo, né? Desde a pessoa que coloca o cone, tem a sua importância, assim como quem está tirando a vítima, né, das ferragens. Então, assim, eu acho que essa questão da equipe, tá todo mundo unido, com base num único propósito, né, sabendo que todas as tarefas são importantes, dependendo do cargo que ela está, eu acho que faz total diferença para a gente conseguir alcançar os objetivos estratégicos da empresa, da organização, né, do desafio. E não é fácil, porque orquestrar todo mundo com o mesmo pensamento é difícil. Mesmo porque, assim, hoje as atividades também, elas são muito integradas, né? Antigamente a gente tinha aquela divisão do trabalho que era tudo bem segmentado, né? E hoje acaba que a divisão do trabalho era muito mais por competências e habilidades do que por áreas fechadas. Então, assim, mesmo você a sua formação sendo em desenvolvimento, a sua, né, perspicácia, a sua capacidade de liderança, de comunicação, ela certamente é extremamente valiosa naquilo dali que você desenvolve. E que bom, né, que a gente amadureceu nesse sentido, porque isso dá margem também para a gente mudar de setor, de área, de emprego, de possibilidades, né? Hoje, felizmente, a gente tem uma liberdade assim, muito maior, porque as pessoas elas estão muito mais atentas, não só ao meu conhecimento técnico, né? Mas como que eu consigo lidar com todo esse ferramental que existe ali dentro de mim. Isso eu acho isso muito bacana. Perfeito. Muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a tragédia de Brumadinho. É um assunto muito triste, a gente acompanhou de perto, principalmente, né, quem está aqui em Minas Gerais. Dia 25 de janeiro de 2019, foi um episódio que acho que marcou todo o mineiro e o Brasil como um todo, né? Impactou muito a gente. Ver aquela notícia, ver aqueles familiares naquela situação, trouxe muita dor, né? Pra gente que estava acompanhando, trouxe muita dor. Imagina para vocês que estavam ali lado a lado acompanhando as dores daquelas pessoas, de mães, de pais, de filhos. Conta pra gente um pouquinho como que foi esse dia, né? Como que chegou essa notícia, como que foi o preparo de vocês e como que foi lidar com essas pessoas. No dia 25 de janeiro de 2019, o rompimento ele aconteceu meio-dia 28, e a primeira ligação para o Cobom, que é a nossa central de operações, onde são recebidas as chamadas no 193, ela aconteceu assim 2, 3, 4 minutos depois. E aí, como a gente já tinha passado por outros rompimentos de barragem aqui em Minas Gerais, né, como Mariana, mas como outras situações, como Cataguases, como Iraí, como Itabirito, imediatamente, né, o coordenador lá do Cobom, o oficial, ele já fez contato direto com o nosso chefe de Estado-Maior, que é o subcomandante-geral dos bombeiros, é o 02 ali na linha de hierarquia. E aí, quando ele ficou sabendo disso, né, isso assim, questão de segundos, né, ele convocou alguns oficiais para o gabinete dele. Dentre esses oficiais estava a minha chefe, eu fui acompanhando a minha chefe, e aí ele relatou a situação, falou assim, olha, chegou uma notícia que supostamente pode ter acontecido um rompimento de barragem, ainda não é uma informação confirmada. A gente está deslocando as primeiras viaturas para lá para
ter certeza, confirmar a nossa situação. E aí, dentro disso, dentro da minha própria formação mesmo em gestão de risco, uma coisa que é muito importante é a gente conseguir criar um cenário organizado desde o início do atendimento, porque às vezes as pessoas esperam confirmar o cenário para depois estabelecer certas estruturas. Lá no Bombeiro a gente tenta tomar um cuidado muito grande para, se for a situação real, a gente já está pronto para atender. Aí eu pedi para poder deslocar nessa primeira aeronave que foi para lá, e aí como eu fui de aeronave, né, a gente chegou lá muito rápido mesmo, assim, questão de, sei lá, menos de 20 minutos do acontecido, a gente já estava pousando lá no local. E aí a sensação primeira que a gente teve foi uma sensação muito próxima que pelo menos eu tive quando eu sobrevoei em Mariana. Porque quando você chega em Mariana, né, você passa uma estrutura de serra assim, e aí você vê literalmente aquele mar de lama, parece um filme de ficção científica, é muito assustador. Só que lá em Mariana, em que pese a quantidade de rejeito tenha sido muito maior, o dano ambiental tenha sido muito maior, o impacto humano... Mariana foi maior? E o impacto ambiental em Mariana foi maior, só que o impacto humano em Mariana comparado com Brumadinho foi menor, porque lá foram 19 mortos. E em Brumadinho a gente está falando de 272 vidas. Só que como o cenário que a gente verificou no sobrevoo aparentemente era um cenário semelhante, que a gente via poucas estruturas destruídas, o que eu pelo menos pensei, né, que os meus colegas pensaram quando a gente teve esse primeiro contato, falou assim, olha, o dano ambiental é absurdo, gigantesco aqui, mas em termos de pessoas atingidas, não deve ter sido um dano tão grande, porque aparentemente a área afetada aqui é mais uma área desabitada, sem uma densidade demográfica tão alta. Só que a gente não sabia, e aí isso que é a parte mais talvez pesada desses primeiros momentos, é que, na verdade, não era que as estruturas elas não tinham sido afetadas, é porque a quantidade de lama era tão grande que elas tinham sido completamente cobertas. Então você via ali uma massa muito uniforme de lama, você não via destroço de construção, porque tudo estava completamente coberto. Aí quando a gente pousou e a gente foi montar esse gabinete de crise provisório, quase ninguém tinha chegado lá ainda, porque como a gente foi de helicóptero, tinha acabado de acontecer. Aí a gente encontrou com três engenheiros e um líder lá da Vale lá, e a gente foi começar, uma das primeiras preocupações é a gente fazer aquilo que a gente chama de dimensionamento do desastre, saber mais ou menos, né, quantas vítimas, qual que é a magnitude, para você poder acionar recursos, reforços. E aí eu falei assim, eu preciso de um mapa aqui para identificar aqui que tinha de construção na área, qual é que é a característica aqui. E aí eu fui apontando, falando assim, o que é isso daqui que está no mapa? Aí ele falou assim, isso daí é o terminal de carga ferroviário. Aí ele falou assim, quantas pessoas você acha que deviam ter aqui? Aqui deviam ter umas 4, 5 pessoas. Aqui é uma estrutura de manutenção de equipamentos. Quantas pessoas deviam estar aqui esse horário? Deve ter umas 2, 3. Aí, quando eu apontei pro refeitório, eu falo isso até arrepio, eu falei assim, quantas pessoas você acha que tinham aqui? E isso era um horário do almoço, né? Isso era 12h50, quase uma hora. Aí ele falou assim, acho que tinha mais 150 pessoas aí. Depois a gente até viu que essa informação não tinha essa quantidade de gente. Mas quando ele falou assim, olha, acho que tinha 150 pessoas aqui, aí eu liguei pra mim, o comandante, e falei assim, olha, prepara aqui, porque essa operação não é uma operação nem de dias, nem de semanas. É uma operação de meses, quiçá, né, uma operação de anos. Infelizmente, isso acabou se tornando realidade pela quantidade de pessoas envolvidas, pela quantidade de pessoas que a gente tinha que buscar numa área gigantesca, com uma quantidade de volume gigantesco, numa operação que ela permanece até hoje, né? A maior operação de busca e salvamento do mundo. São mais de 3 anos e meio de operação, numa operação que ela continua, né, ininterruptamente, né? Sábado, domingo, feriado, Natal, Réveillon, Dia Santo, de fato, para a gente conseguir encontrar essas joias que estão faltando, que hoje são 4, né? Das 272 vidas perdidas, né? Quase todas foram entregues para suas respectivas famílias, mas essas 4 joias aí, elas ainda são o nosso motivo de permanecer em Brumadinho e principalmente a nossa razão, né, de seguir em frente. Difícil, né? Verdade. Bom, difícil. E assim, a importância, né, desse trabalho, né, Pedro, que você faz, igual você comentou, para essas 4 famílias, né, essa busca, né, essa falta de resposta, ela, enquanto não acontecer, a pessoa não descansa, né, ela não tem um descanso. Então, assim, a importância dessa ação ainda até hoje, né, para buscar essas 4 pessoas. E a gente tem um índice, né, a gente percebe pelas outras tragédias que aconteceram aí, né, no mundo todo, um índice altíssimo, né, Pedro, que a gente viu aí nessa parte de resgate, né, com o time aqui do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, né, do Brasil. Assim, eu aprendo até hoje muito em relação não só a Brumadinho, mas todas as tragédias que a gente atende.
E uma coisa assim que boa parte do público leigo não entende é desrespeito a essa questão da materialidade, né, da morte, assim, porque às vezes as pessoas, principalmente para quem não faz parte, né, de Brumadinho, que nunca passou por uma situação dessa, as pessoas ficam falando assim, nossa, mas por que continuar com uma busca que já dura mais de 3 anos e meio, sendo que, obviamente, né, a pessoa já sabe que aquele seu ente querido ali tá morto, né? E por que ela tem essa necessidade, né, às vezes, de ter essa questão? E na verdade, assim, quando acontece uma tragédia dessa, os significados, eles ficam muito afetados. Então, às vezes, não é, obviamente, pela questão, né, de poder enterrar o ente querido enquanto ato, mas enquanto símbolo, sabe? Porque já é tão pesado você, né... Quando a gente fala de tragédia, qual que é a diferença de uma tragédia para uma morte convencional? É porque é tudo muito pego de surpresa, né? Então, assim, a pessoa, ela sai para trabalhar. Às vezes, você tá com um parente seu doente, ele já tá, né, num processo ali que você já sabe que isso pode acontecer. Você já se prepara, já se organiza, né? Já tenta minimamente ele estruturar toda a sua família para receber aquela notícia. Mas ali, em Brumadinho e outras tragédias, a pessoa sai ali, eu costumo dizer, né, da fragilidade da vida, com conta para pagar, com situação para resolver, às vezes de bem com você, às vezes brigado com a sua família, e de uma hora para outra, tudo aquilo dali, né, fica completamente, né, desconstituído. E lá em Brumadinho, por a gente estar falando de uma quantidade de vítimas muito grandes e de uma comunidade, né, que mais de 95% das pessoas afetadas eram funcionários, são muitas histórias cruzadas. Então a gente tem lá, né, criança que ficou órfã de pai e mãe, questão de gente que era funcionária às vezes há 20, 25, 30 anos na empresa, e tinha uma vinculação muito forte. E aí quando toda a família, né, que está acostumada, está referenciada, por exemplo, nessa questão, nossa, sou super grata a essa empresa, nossa, minha vida se desenvolveu em cima aqui desse lugar aqui, de uma hora para outra, todas essas suas referências, elas serem retiradas, não só a questão da vida, fica muito difícil de você conseguir, né, se basear, entender o que está acontecendo. Então, e cada um tem um processo muito particular, né, de lidar com o luto. Então, essa questão da gente conseguir localizar, né, essas 4 joias que estão faltantes, elas estão muito mais relacionadas a um processo de dignidade, de esperança, de acolhimento, um processo até para que isso não seja esquecido também, né, que, né, isso gere uma mudança que o Brasil precisa, né, em termos, né, de a gente entender que isso aconteceu por irresponsabilidade de algumas pessoas, do que meramente por uma questão de você enterrar um ente querido. Então, acaba que tudo isso se revestiu mesmo de um caráter que acaba transcendendo a própria vida daquelas pessoas, mas também é principalmente sobre a vida, sobre o legado, sobre a memória delas. Fazer diferença na vida dessa família, né? Com certeza, assim, para essa família isso é essencial, né? Faz muita diferença. Apesar de serem, né, quatro joias, como o Pedro comentou, mas para essas famílias representam tudo, né? Sim. E é uma coisa assim, só para fechar essa assunto, enquanto você estava falando, me lembrei de uma coisa. É uma questão que é muito dolorosa, porque eu conversei, sim, com certeza, com mais de 70% das mães das vítimas envolvidas em Brumadinho. E por mais que cada uma tenha uma percepção muito diferente, todas elas têm um ponto muito em comum. Que ela sempre fala assim, Pedro, não tem nenhum dia que eu não me lembro do meu filho, assim, logicamente, né, como qualquer pessoa, às vezes tem um momento que a gente fica menos triste, mas não tem nenhum dia que eu não me lembre do meu filho, que eu não me lembro desse momento, porque, e a gente conseguir, né, qual que é a importância de você conseguir localizar e tentar dar mais um passo nesse processo de luto, porque enquanto você não faz aquela localização, aquela entrega, todo dia pode ser o dia que vai acontecer aquela localização. Então, eu costumo fazer uma analogia, que é uma morte a conta-gotas. Porque todo dia você fala assim, será que é hoje que vai ser encontrado meu ente querido? Será que é amanhã? Aí você acorda amanhã, não. Acho que vai ser hoje. Não, amanhã acho que vai ser amanhã. E assim, você ter essa expectativa, assim, que ela é tão, né, cruel, acho que isso violenta muito, machuca muitas pessoas. Não só a violência, né? Quando a gente fala desses tragédias desse tipo, a gente fala de revitimizações. A pessoa, ela sofre aquele impacto, ela sofre o impacto de querer saber quanto que ela vai poder enterrar o ente querido dela, ela vai sofrer outros impactos para saber como que ela vai reconstruir a vida dela. Então, assim, tudo que a gente puder, né, fazer para tornar esse processo um pouco menos doloroso, ainda que seja 0,01% menos doloroso, eu acho que é uma coisa que é revestida ali de um significado, de um sentido muito grande. Com certeza. E é uma coisa que tem uma autora que eu gosto muito, ela chama Ana Arantes. Ela fala que o luto, ele precisa ser vivido. E o luto, ele é muito vivido quando você vê, quando você despede.
Você não despediu de ninguém que está ali. Essas 4 vítimas, né, que estão lá, a família não despediu. Esse luto não foi vivido. Então, é realmente assim, você morre um pouquinho todos os dias pensando aquela pessoa que você não vai encontrar mais e que também não encontrou. Então, é a esperança de despedir, né? Isso que é o mais difícil. E assim, você falando isso, é uma ocorrência, assim, que ela me marcou muito. Quando você está se formando no bombeiro, você faz alguns estágios, que aí você vai acompanhar de bombeiros mais experientes para você ter um suporte ali, um apoio. E aí eu lembro quando eu estava fazendo estágio no 2º Batalhão, que ele fica em Contagem, a gente foi atender uma ocorrência de algumas vítimas presas às ferragens, perto ali do Partagem Shopping, em Betim, e a gente foi com o boi todo, e quando a gente chegou lá, na hora que o carro tinha capotado, eu lembro que era um Astron Vectra, o teto ele acabou rebatendo para dentro, enfim, foi o motorista, né, que era o pai da família, ele acabou falecendo na hora. E às vezes a gente fica, né, esquecendo o tanto que a vida é fugaz, e uma coisa, isso pode parecer assim, cômico, mas é trágico. Eu lembro que enquanto a gente estava fazendo o resgate, tinha um DVD, que estava tocando um DVD, eu lembro até do disco, que era aquele MTV ao vivo do Bruno Marrone, não parava de tocar esse negócio. E aí a gente lá, desencarcerando vítima, aquele cenário, e assim, foi uma ocorrência muito pesada, né? Porque o nível de ferragens que acabou invadindo o habitáculo foi muito grande. A gente teve uma cena bem feia. E aí eu pensando, falei assim, gente, como é que as coisas, elas são sutis, né? Eles estavam há 10 minutos atrás, eles estavam saindo para uma viagem, essa família. Estava 10 minutos atrás, talvez conversando, talvez brigando, talvez com uma boa ideia de fazer uma viagem, talvez com tantas questões e de uma hora para outra, tanto que isso é modificado. Então, acho que até para a gente ter uma reflexão pessoal, né? Às vezes a gente fica muito se prendendo àquilo que não importa e acaba esquecendo o que realmente importa, né? Infelizmente, acidente, tragédia não escolhe hora para acontecer, e por mais piegas que isso possa parecer, muitas vezes a gente está lidando com aquela pessoa ali a última vez da nossa vida. Então, que possa ser, né, um contato leve, um contato que a gente possa ter oportunidade de falar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita. O sentido da vida, né, ele também passa por essas questões. É verdade, a gente tem visto, né, no tempo, né, nessa agitação que a gente está vivendo, né, Lai? A gente não consegue, às vezes, as nossas relações estão muito frias, né? Relações frias, relações sem sal, e a gente vai perdendo a conexão com as pessoas, né? Então, é o dia a dia corrido, chego em casa, eu vejo, às vezes, eu tenho 2 filhos, e às vezes eu chego em casa e tô doido para poder já ficar livre da tarefa, para eu poder conseguir dedicar ao meu trabalho, alguma outra coisa. É igual você falou, aquele pode ser o meu momento, meu último momento. Eu acho que a gente tem que voltar a ter essas conexões reais com as pessoas, né? Acho que está faltando muito isso. A gente tem muitas ferramentas de conexão, mas eu acho que a relação com as pessoas está se perdendo, né? Com certeza. Acho que é muito sobre isso. Bom, falando um pouquinho sobre pessoas, né? A Cris é gestora na Grupo, eu também sou gestora, e tem um ponto muito difícil na liderança, que é como conseguir lidar com pessoas, né? E quem é líder, quem tem time, precisa fazer isso todos os dias e precisa fazer isso de uma forma muito bem feita. Mas é desafiador, porque pessoas são diferentes, pessoas são criadas em uma estrutura familiar diferente. Então, a gente vem bem enraizado com ideologias, com aquilo que a gente acha que é certo, com aquilo que a gente acha que é errado. E é difícil conseguir juntar um time muito grande e conseguir fazer com que eles tenham repertório, fazer com que eles consigam interagir um com o outro, respeitando um ao outro. Mas é desafiador, né? Lidar com pessoas é desafiador. E ainda a gente também está numa situação híbrida, né? De trabalho híbrido. Então, a gente tem parte do time em casa, parte do time no escritório. Então, a gente está em ainda mais esse desafio, né, Lai? É desafiador. E aí, tem um ponto, né? A gente lê bastante lá na Grupo e todo o time de liderança da Grupo, como todo, a gente se preocupa muito em como a gente vai liderar. É muito importante. Eu sempre falo com o meu time, se eles não estiverem bem, eu não estou bem. Eu preciso que eles estejam bem para o negócio e bem para tudo dar certo. E aí tem uma palavra-chave que é a inteligência emocional. E várias coisas que a gente lê, fala assim, olha, a habilidade mais procurada para o futuro, a habilidade que todo mundo vai ter que desenvolver para o futuro e que o gestor precisa achar nas pessoas é a inteligência emocional. Algum conhecimento técnico a Cris vai ensinar para o time dela. Algum conhecimento técnico eu vou ensinar para o meu time. Mas inteligência emocional? Super difícil, né? A gente vive num mundo extremamente acelerado, pessoas com muito entregáveis todos os dias, o ritmo, assim, frenético de trabalho. Como é para o Pedro, né? O que você tem a ensinar para a gente sobre essa inteligência emocional? Olha, acho que em primeiro lugar, o tema de inteligência emocional, acho que às vezes ele é um tema que ele acaba ficando numa área um pouco complicada, porque geralmente as pessoas colocam inteligência emocional
como uma área que fosse um dom, como se fosse uma coisa que não pudesse ser trabalhada, ser desenvolvida. É lógico, gente, como qualquer outra coisa no mundo, tem gente que já tem uma tendência a ser um ótimo desenhista, a ser um ótimo músico, a ter uma habilidade técnica sensacional e desenvolver, mas tudo pode ser trabalhado. Porque, em primeiro lugar, né, como pressuposto, o que me preocupa é que às vezes fala o seguinte, não, eu não tenho inteligência emocional. Todo mundo tem uma inteligência emocional, às vezes mais desenvolvida, às vezes menos desenvolvida. Porque a partir do momento que a gente entende isso, né, como uma área que pode ser trabalhada e não como um dom, a gente sai um pouco, abandona um pouco aquele raciocínio um pouco dicotômico, um pouco maniqueísta, de falar o seguinte, não, eu não tenho isso daí não dá para ser desenvolvido, então é meu jeito mesmo, eu sou grosso mesmo, não sei conversar com as pessoas. Então, assim, lógico que vai ter gente que vai conseguir desenvolver isso com mais facilidade, mas todo mundo pode desenvolver. Você não precisa, às vezes, né, ser o melhor líder do planeta em gestão e inteligência emocional, mas certamente você pode investir nisso de modo que várias das suas tomadas de decisões elas sejam mais assertivas, que a sua comunicação com o seu grupo seja mais fluida, para que você tenha uma integração e uma liderança mais efetiva. E aí, quando a gente fala disso, a partir desse pressuposto, o que a gente precisa entender? Um é que as pessoas são diferentes. Eles falam assim, poxa, Pedro, mas isso é óbvio. Mas embora a gente saiba que as pessoas são diferentes, geralmente a gente acaba liderando de formas muito homogêneas. O que eu quero dizer com isso? Que cada pessoa responde a um estímulo de forma diferente. Tem gente que ela busca muito o reconhecimento formal. Por exemplo, vocês, né, que lideram várias pessoas, às vezes tem um funcionário ali que se você elogiá-lo ali, aquilo dali tem um valor ali, né, assim, que ele não consegue mensurar. Tem outro cara que não tá nem aí pro elogio, ele quer uma recompensa financeira. Tem outra pessoa ali que ela quer estar numa coisa que é desafio mesmo, que ela tá ali pela ideia. Quando a gente começa a perceber que cada pessoa, ela responde a um tipo de estímulo diferente, você consegue geralmente, né, desenvolver formas de liderança que sejam mais adaptáveis e adequadas a cada um dos grupos. Não adianta, por exemplo, uma pessoa, né, que ela responde a um reconhecimento formal e querer fazer um estímulo por meio de uma recompensa financeira, porque não vai fazer sentido para ela. Para mim, que sou uma pessoa, né, que sou muito relacionada ao ideal da tarefa, você me oferecer rios de dinheiro, mas não for uma coisa que eu entenda que o meu propósito, o meu ideal, as minhas competências vão ser bem aproveitadas, aquilo ali não vai fazer sentido. Então, a gente entender isso. E um outro aspecto que é muito importante da gente entender dentro de gestão emocional e inteligência emocional, a gente não precisa liderar com todos, mas a gente precisa liderar para todos. O que significa? Nem Jesus agradou a todo mundo, né? Verdade. Então, às vezes, as pessoas também, elas ficam confundindo, né, inteligência emocional com você ser um ursinho carinhoso, entendeu? Você não poder, né, não poder entrar numa área de conflito, você não poder, né, defender de forma convicta aquilo que você acredita, mas é saber como você vai fazer isso. Isso pode parecer uma constatação óbvia, mas muitas pessoas acabam se perdendo um pouco pelo caminho. Então, é você ter assertividade, que nem todas as pessoas vão aderir àquela sua forma de fazer as coisas, de entender o seu processo, mas primeiro, você tem que estar preocupado em, genuinamente, né, em defender aquilo dali que seja bom, não só para aqueles que estão ao seu lado no time, mas para todo mundo, aquilo dali que seja mais saudável para a instituição, e também perceber que você pode ser forte, você pode ser incisivo, mas existem formas mais adequadas de fazer isso. Eu gosto muito da parte de comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta ela é baseada em 4 eixos principais, né? Que é a parte de observação do sentimento, da necessidade e do pedido. E aí os meus alunos, sempre que eu vou começar a lecionar sobre comunicação não violenta, eles falam o seguinte, não, mas isso daí não dá para fazer, não, porque eu gosto de colocar os pingos nos is mesmo, isso não funciona para mim. E não se trata de você não colocar os pingos nos is, é para você colocar, mas é para você colocar de uma forma que seja mais efetiva, respeitando o espaço da outra pessoa, mas falando que precisa ser dito, sendo duro quando você precisa ser duro. E por último, a questão do exemplo, porque a gente vai chegar em locais, como você bem disse, que as pessoas têm estruturas educacionais diferentes, histórias diferentes, traumas diferentes. Mas quando você verdadeiramente acredita naquilo que você está fazendo, às vezes um colega seu lá de trabalho, liderado seu, quando ele te viu pela primeira vez, ele olhou e falou assim, nossa, essa menina aqui formou ontem em direito ainda, o que ela entende de programação? Isso daqui, advogada na área de educação. Fica uma menina com essa idade e tal, não sei o quê, cara de patricinha, etc e tal, não sei o quê. Ele pode ter achado, ele formulou toda uma ideia sobre você. E aí ele pode desenvolver uma resistência em relação a você, a não querer te validar, a não querer te legitimar, porque você é nova, porque você é mulher, porque você tem uma história diferente, porque ele pressupõe uma história de você. Mas quando você está ali todo dia, né, pregando pelo exemplo, fazendo ali, acreditando, mais cedo ou mais tarde, ele pode não te adorar, mas ele vai te respeitar enquanto profissional. Ele vai falar assim, não, poxa,
eu não gosto dela, mas ela, enquanto profissional, não tem nada para falar disso. E a partir disso, você vai construindo movimentos ali, que as pessoas elas começam a se integrar, elas começam a aproximar, a gente começa a construir um ambiente de trabalho que ele seja efetivo, e a partir desse ambiente de trabalho que ele é efetivo, a gente também começa a ter espaço para a gente desenvolver relações pessoais saudáveis, relações pessoais de integração. Acho que quando a gente vivencia, né, o nosso propósito todos os dias, naturalmente, a gente consegue ter um controle maior das nossas emoções e gerar um time mais integrado, gerar um time mais coeso. Sensacional. Bom, eu estava conversando mais cedo com uma pessoa lá na Grupo e a gente estava falando sobre a cultura de São Paulo. Como que é a cultura de São Paulo em relação às relações de trabalho. E aí a gente estava comentando, a gente tem muita cultura do pãozinho de queijo com cafezinho quente. Então, às vezes, quando o líder ele vai ter um tom mais assim assertivo e tentar ser mais... Assim, não é bravo, porque líder nenhum tem que ser bravo, né? Mas assim, quando o líder ele tenta dar um tom de mais seriedade, falar, olha, isso aqui não tá legal, normalmente as pessoas tendem a recuar, porque a gente tem muita cultura do pãozinho de queijo com cafezinho, né? Verdade. Que é ser ursinho carinhoso, que você aí falou na sua palavra. Achei sensacional. Porque é isso mesmo, a gente consegue equilibrar. Eu falo com o meu time, seja brabo e seja doce ao mesmo tempo. É difícil ser as duas coisas. É duro com Mas os problemas, suave com as pessoas, né? Eu sempre repito isso, porque assim, a gente não pode deixar também, né, que o caos ali daquele problema que a gente precisa resolver, ele seja transferido para as pessoas, né? Que geralmente a nossa tendência natural, a gente querer, né, achar um culpado, colocar um alvo em alguém, só que acaba que além disso não ajudar a resolver o problema, vai prejudicar mais, porque a pessoa vai ficar, né, de birra com você, a pessoa também vai querer fazer resistência passiva. Lógico que assim, né, a gente falando aqui, né, no ar-condicionado, tranquilidade é muito fácil, né? Como qualquer cristão, como qualquer ser humano, né, geralmente a gente tem de 2 a 3 vezes por dia vontade de você enforcar alguém com fio de telefone, você passar por dentro ali da videoconferência e, enfim, né, e xingar alguém, mas assim, é importante a gente, nesses momentos, né, tinha um instrutor meu na academia que ele falou uma coisa que chama a paradinha do Pelé, que o Pelé, às vezes, antes dele fazer uma grande jogada, se ele dava aquela paradinha ali, que aí o pessoal continuava afobado, e isso acho que no nosso dia a dia também é importante pra gente conseguir se voltar ao centro, né? Eu geralmente, igual quando eu tô muito estressado, às vezes, com alguém que trabalha comigo, eu prefiro não conversar com ela na hora, sabe? Eu prefiro silenciar, e aí eu tomo um banho, né, desanuvio a cabeça e tal, para depois colocar aquilo dali, porque fatalmente, assim, se você, às vezes é um recurso simples que você tem, né, ali, mas que é muito efetivo para você se colocar no lugar de novo, conseguir colocar aquelas coisas com mais clareza, com mais assertividade e conseguir resolver o problema. Legal. Focada no resultado, né? Eu vejo assim, a gente tem que tirar essa parte emocional, né? Igual o Pedro falou, às vezes parar, respirar, porque a gente tem uma entrega a ser feita, a gente tem resultados a serem, né, alcançados. Sim. Então, a gente precisa de dar o feedback. Eu acho que a gente tem que preparar um ambiente para isso, né? Para que a gente possa ser assertivo sem levar a parte emocional, né? Conseguindo mostrar, assim, por que tem que chegar nesse resultado? O que deu errado? Eu acho que a gente tem que começar cada vez mais a criar ambientes saudáveis, né, Pedro? Ambientes de trabalho onde as pessoas possam ter a oportunidade de... Vamos falar da diversidade, né? A gente tem pessoas diversas, igual o Pedro comentou, a gente tem aí pessoas que têm perfil executores, comunicadores, então a gente tem vários perfis dentro do time e talentos diferentes, pensamentos diferentes. A gente vem muito com a questão, né, da empatia, a gente colocar no lugar do outro, mas é colocar no lugar do outro com a visão do outro, né? Exatamente. E não com a nossa visão, porque a gente tende a colocar com a nossa visão. Então, eu acho que a gente tem que ter um ambiente, né, legal de trabalho, onde a gente tem a liberdade de mostrar o que é importante, onde a gente tem que chegar, ter os feedbacks necessários. Acho que os feedbacks são importantes dos dois lados, os feedbacks são construtivos. Acho que também dá a oportunidade para o colaborador dar o feedback para a gente enquanto liderança. O que eu fiz de errado, o que poderia ter feito melhor, o que eu poderia ter mudado na minha apresentação. Eu acho que cada vez, né, a gente trazendo a oportunidade das pessoas se sentirem seguras no ambiente, né? Porque as pessoas vão errar, as pessoas vão acertar, mas a gente trazendo a segurança do ambiente e mostrando, vamos falar assim, onde que está o eixo, onde a gente precisa chegar, né? A gente junto tem que chegar nesse número, nesse desafio, nesse objetivo. É até conversa franca, né? Eu acho que, assim, às vezes o pessoal se perde muito, porque às vezes a gente precisa ter uma conversa difícil no trabalho, às vezes a pessoa fica com muito
contato ali, porque a Lá é super minha amiga, porque a Cris é super minha amiga, vai pesar. Eu falo assim, gente, é entender, né, que assim, existe um espaço aqui que é um espaço de trabalho, existe um espaço aqui que é um espaço das relações pessoais, e vamos aqui, né, eticamente quebrar o pau aqui, acabou aqui, deu 5 horas, a gente vai beber junto, conversa e tal, mas assim, é entender o que precisa ser pontuado. A gente tem essa maturidade também, né? Acho que a maturidade, ela passa muito por um exercício de autopercepção, em eu ter também, né, espaço para poder construir uma crítica, mas eu também para poder receber essa crítica de uma forma tranquila, serena. É o valor, né, de uma conversa assim num lugar saudável, num espaço ali de segurança, mas principalmente uma conversa que ela seja franca nesse sentido. E com respeito, né? Porque dá para você pontuar para o outro aquilo que ele pode melhorar, desde que seja com muito respeito. Eu acho que as pessoas confundem muito essa questão de respeito e de não poder falar nada. Eu posso falar o que eu penso sobre você e o quanto você pode melhorar enquanto profissional. E isso que a Cris falou é bem interessante, porque ninguém vem pronto, né? A gente quer um estagiário sênior, a gente quer um estagiário sênior, a gente quer que alguém venha do mercado sem vício nenhum, que seja assim... um cara fora da curva, com uma inteligência além do normal. E não, às vezes esse cara, você pode até achar que ele não é tão bom agora, mas ele pode ser um super profissional se você todo moldar mundo é lapidável ele. também, exatamente. né? As pessoas precisam de oportunidade. A Laiane não é a Laiane de 5 anos atrás. Então, se alguém não tivesse confiado em mim, eu não seria a Laiane de hoje. Se alguém não tivesse confiado na Cris, se alguém não tivesse confiado no Pedro. Então, as pessoas precisam de oportunidade. Com certeza. Bom, mas a gente já falou um pouquinho sobre cada coisa, mas tem um assunto que é muito difícil, que é trabalhar sob pressão. Esse é difícil, Pedro. Esse é difícil. Lidar com pressão, assim, se a gente pegar num cenário, cada área tem as suas pressões, né? Tem sua panela de pressão. Lá no comercial, o pessoal, ao final do mês, batendo meta. Inclusive, última semana do mês, o pessoal deve estar na pressão lá. Deve estar na correria. Então, acelerômetro em alta. Cada um tem a sua panela de pressão. E é difícil trabalhar com pressão. Conheço pessoas que não conseguem de jeito nenhum. Perdem até a capacidade de raciocínio lógico. Falou, quando tiver acabando essa loucura, eu volto. Porque eu não consigo me concentrar nessa loucura. Como que é isso, trabalhar com pressão? Assim, para vocês, a pressão de vocês é assim... a régua tá lá em cima, né? Mas pra gente do lado de cá, trabalhar com pressão também é um desafio. E trabalhar com pessoas que têm dificuldade de trabalhar com pressão é mais ainda. A gente, enquanto líder, a gente tenta blindar o time. Então, às vezes a gente é pressionado em alguma tarefa, em algum dia a dia, né? Alguma atividade do dia a dia, e a gente tenta blindar o time e a gente sofrer a pressão do lado de cá e diminuir um pouco pro time. Mas o time também é pressionado por nós, em determinado momento. Ou pelo cliente, ou pelo contrato, ou pela venda, ou pelo que seja. Como que é isso para vocês, trabalhar sob pressão? Não tem fórmula mágica, né? Mas conta um pouquinho pra gente. Eu acho que não tem fórmula mágica, assim, mas tem algumas formas de encarar tudo isso que talvez elas sejam mais saudáveis e efetivas. A primeira é a gente conseguir diferenciar, né? Pressa, afobação de agilidade, de entrega com qualidade. Porque tem gente, assim, que às vezes está numa situação de pressão, que é fazer... a gente pode confundir a urgência do problema com a urgência da nossa entrega. Lógico que elas estão relacionadas, mas às vezes as pessoas elas se atropelam ali naquele momento de pressão e acabam aumentando mais o problema do que resolvendo aquela situação. A gente chega... Eu me lembro muito dessa cena, que quando a gente pousou lá em Brumadinho, ninguém de Córrego do Feijão tinha visto nenhuma equipe de bombeiro, que as equipes que estavam chegando, elas estavam chegando para uma outra frente, porque Córrego do Feijão, nesse primeiro momento, estava praticamente ilhado, né, de todos os acessos, exceto todos estavam bloqueados. E aí o pessoal, vocês imaginam, 200 e 300 pessoas lá na comunidade te cercando, falando assim, olha, eu quero informação da minha mãe, olha, eu sei de uma pessoa que está ali, olha, isso daqui vai acontecer, olha, tem aquela outra barragem ali. E ali, se você não tivesse a tranquilidade, ter essa paradinha do Pelé e falar o seguinte, falar assim, qual que é a minha prioridade agora? O que pode ser feito dentro dessas limitações, se realmente você se perde. Uma coisa que acontece muito é as pessoas elas se concentrarem no tamanho do problema que elas precisam resolver e não no tamanho da atividade de resolução delas. Porque a gente vai atender uma tragédia como essa, você tem que preocupar com informações sobre as vítimas, sobre o atendimento delas, sobre as outras pessoas que podem ser afetadas por um desastre subsequente, como uma situação de barragem, por gestão de desabrigado, pelo senhorzinho que ele precisa fazer hemodiálise todos os dias e a ponte foi destruída. São, assim, infinitas prioridades. Mas aí o que você precisa
pensar para concentrar, o que está ao meu alcance fazer? O que eu posso fazer aqui enquanto Pedro aqui para diminuir 1/1000% desse problema? Eu posso fazer isso, então vamos concentrar a fazer isso. Porque aí você para de ficar desesperado com aquele problema ali atrás de você, e você passa a se concentrar, você passa a significar aquilo que está ao seu alcance. O mundo está acabando, mas eu vou aqui tocar meu violino no Titanic e vou fazer isso daqui da melhor forma possível. Então, assim, a pessoa ela consegue já voltar para o estado de calma dela. E entender também que às vezes a pessoa, principalmente as pessoas que estão numa posição de liderança, elas ficam numa super pressão ali. E aí você perceber que tá difícil para você e tá difícil para todo mundo, porque às vezes a pessoa, o maior cobrador daquela pessoa fica sendo ela própria. Então, assim, num cenário que a gente vai atender um desastre gigantesco, é lógico que a gente vai treinar, vai se preparar, vai estudar, vai se qualificar sempre pra gente não ter erro, mas pode acontecer um erro. E eu não tenho compromisso com o erro no seguinte sentido. É lógico que existe aquele erro que ele foi provocado, né, pela falta de dedicação, de envolvimento, de cuidado, e esse sim, ele tem que ser, né, de forma muito clara, assim, né, apontado, colocado, estudado, para que isso não aconteça. Mas existe aquele erro que fatalmente vai acontecer numa grande operação. Eles vão fazer um lançamento do RH App, vão fazer uma questão, vai ter às vezes ali um módulo que não está funcionando muito bem, e não é porque vocês não se dedicaram, é porque às vezes foi uma percepção que o cliente, na hora lá dele testar a versão beta, ele verificou que aquilo ali pode ser implementado de uma forma diferente e tá tudo bem em relação a isso. Então, assim, principalmente você entender que o acerto, que o erro, ele vai fazer parte do processo. Porque, às vezes, também tem aquele personagem do desenho lá do Manda-Chuva, que ele fica o tempo todo, céus, chuva, etc., só reclamando. Você percebeu, falou assim, gente, a situação aquela já tá posta. Como que a gente vai resolver isso? O que a gente mais vê em gestão de crise é a gente chegar lá naquele cenário que o caos está acontecendo e as pessoas elas estarem se perguntando ali o que poderia ter sido feito. Gente, o que poderia ter sido feito, né? Inês é morta, Lídia derramou. O que a gente pode fazer a partir de agora? Quais são as atitudes que a gente pode tomar? Percebendo também que não existe decisão perfeita num cenário de crise. Porque se a decisão perfeita ela existisse, a gente não teria chegado na crise. Então, assim, é você entender quais são as suas limitações, entender que você vai estar numa área que não é sua zona de conforto, que você vai ter que tomar decisões fora, geralmente, do tempo, do time, da forma como você está acostumado a tomar, mas aquilo dali precisa ser feito. Quando você entende realmente como missão, fala assim, olha, aquela questão americana mesmo, né, e porque você precisa fazer aquilo dali, acho que você consegue levar isso com uma tranquilidade maior, que você fala assim, gente, é o meu trabalho fazer isso daqui, eu vou lidar com isso da melhor forma, sabendo que não vai ter um atendimento perfeito, mas no que depende do meu envolvimento, da minha clareza, da minha tranquilidade do que vai acontecer. Você tira um peso muito grande e você passa a fala assim, olha, tá o caos aqui, o Titanic ele pode estar afundando, mas eu vou tocar o meu violino, vou fazer da melhor forma e de alguma forma isso que eu estou fazendo vai influenciar positivamente outras pessoas. É verdade. A gente, quanto líder, né, Lai, tem muitas vezes aquilo que o Pedro falou, a gente não tem a decisão certa, né, para aquele momento, mas a gente tem para o contexto, né, a gente vai tomar a melhor decisão para resolver aquela situação emergencial. Né? Isso acontece com a gente direto também. Lá, às vezes, a gente tem um cliente, né, com um problema de software, igual você comentou, a gente tem que tomar uma decisão. E a gente, enquanto líder, a gente toma decisões e a gente, às vezes, erra, né? Que você comentou, às vezes a gente erra, mas foi a forma que a gente fez para poder... tentando acertar, vamos falar assim, a decisão que a gente tomou, achando que ia chegar no melhor resultado, e eu acho que é isso mesmo, não deu certo, é corrigir, voltar, ver o que deu errado, planejar novamente e a ação novamente, né? Para que a gente possa tomar das próximas vezes as decisões corretas. Mas eu acho que uma coisa muito importante, Pedro, é a gente sempre tentar buscar a excelência, né? Com certeza. Eu falo assim, se a gente tiver como hábito, né, a excelência, eu acho que o problema é sendo pequeno, o problema é sendo grande. Estou sempre trabalhando com a excelência. Eu acho que quando a gente chega nesse momento de pressão, é aquilo que você falou, olha, já estou dando o meu melhor. Eu estou trabalhando com excelência. Né? E aí a gente vai com mais natural, porque já se torna um hábito, né? A excelência já se torna um hábito. E não necessariamente só naquele momento de crise. A gente já consegue, já está acostumado, né? Já virou hábito do time trabalhar com excelência. Quem faz bem no pequeno, faz bem no grande, né? Mas o contrário não acontece. Né? É isso, como você comentou, né? A gente tem exemplos. Às vezes um desenvolvedor, né? Ele vai pegar lá, isso daqui é só uma telinha.
Não, ele tem que fazer bem a telinha, quanto ele tem que fazer o lançamento do RH App, né, com excelência. Exatamente. Então, eu acho que a gente começa do pequeno com excelência e se torna um hábito mesmo. Aí É uma história, né? Eu não sei até que ponto que ela é verdadeira, que o pessoal gosta de inventar, né? Essas fanfics de internet, né? Mas quando a gente estava na corrida espacial, né? O Kennedy, ele foi visitar a base de lançamentos da NASA, né? E aí tinha uma senhora, né? Varrendo, né? A estrutura da NASA. E ele perguntou, o que a senhora faz aqui? Ela falou assim, não, eu ajudo a enviar o homem à Lua, né? E assim, é bem você entender, assim, que por menor que seja aquela sua tarefa ali, se feita ali com um padrão ali de qualidade alta, assim, isso causa um impacto que a gente não imagina. Durante o período da pandemia, eu fiz alguns trabalhos com pessoas que trabalham, na verdade, em unidades hospitalares, etc. E eu falava assim, gente, toda atividade ela é feita com carinho em contas aqui, porque às vezes uma pessoa que ela trabalha na limpeza aqui de um ambiente hospitalar, dependendo do cuidado, da atenção que ela tem com a desinfecção aqui desse ambiente, ela pode fazer com que várias pessoas sejam protegidas ou que várias pessoas sejam contaminadas. E numa atividade, né, que muitas vezes não é nem valorizada da forma como deveria ser, que é uma atividade de limpeza. Então, assim, imagine, né, o impacto quando a gente faz o trabalho bem feito, quando a gente desenvolve ali alguma coisa legal, o tanto de vidas que de alguma forma vão ser afetadas por aquilo dali. Acho que essa percepção, independente de qual área, se é área fim, se é área meio que a gente está, a gente sempre tem que ter o que a gente está gerando, o que a gente está entregando ali para a sociedade enquanto produto final. Muito bom. Estar no palco não tira o holofote de quem está no bastidor, né? Com certeza. Todo mundo é super importante. Mesmo porque para o palco funcionar, né? Precisa ter muita gente no bastidor. Muita gente. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre o papel do líder, né? A gente falou um pouco sobre os atributos da liderança, mas e o líder? A Cris é uma super líder, que eu admiro pra caramba. Líder, mulher, que é um desafio ser líder e Com mulher certeza. hoje, né? Mas quais são os atributos do líder, assim? O que um líder não pode deixar de ter? Acho que, em primeiro lugar, lealdade. Acho que lealdade é sempre a coisa mais importante do líder, porque a gente até brinca muito lá no bombeiro. O Zeveto até aqui, que trabalha comigo, fala assim, tem muita situação, às vezes, né, dentro do seu ambiente de empresa, de trabalho, que se deu certo, né, o mérito é de todos, e se deu errado, a culpa é de fulano e tal. Exatamente. Então, assim, né, que nem lá quando é casamento, né, gente, que é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Acho que uma pessoa, assim, que, né, é líder, ou então que quer, de fato, né, ser um líder de qualidade, primeiro, a questão é ela ter compromisso com quem tá ali com ela. Mesmo porque, gente, assim, no final das contas, e nem todos os líderes conseguem perceber isso, por mais que seja sobre trabalho, no final das contas é sempre sobre pessoas. No seguinte aspecto, se deu um problema, na verdade eu não vou dar o exemplo da RH App, porque lá não vão ter problema, mas se dá um problema no outro aplicativo, e aí, por exemplo, aí você liga pra lá e pra ela te ajudar a isso, tipo assim, sei lá, 1h da manhã. É sobre trabalho, mas a pessoa ela vai estar ali do seu lado, não é porque é sobre trabalho que ela poderia falar assim, não, pô, estou numa situação aqui que não dá para te ajudar agora, mas pela lealdade, pela admiração, pelo respeito que ela tem por você, a pessoa, Cris, ela vai estar ali na frente. Quando, né, dentro do seu grupo de trabalho, você consegue construir uma relação que, além de profissional, uma relação pessoal efetiva com base na lealdade, na confiança, a gente consegue ter essa tranquilidade. E além de lealdade, essa questão de confiança pelo quê? Porque quando o líder ele consegue criar um ambiente saudável, onde a pessoa ela tem a tranquilidade de poder falar o que ela realmente acredita, o que ela realmente pensa, você não tem erros mascarados. Você não tem aquela ideia de falar assim, bicho, isso daqui tá super atrasado. Tá uma porcaria esse escopo aqui, mas se eu falar isso dali na reunião, a Cris vai me comer viva, então vamos todo mundo fingir que tá tudo bem. Daqui a pouco, quando a gente mandar isso daqui pro cliente, ele vai achar uma porcaria e aí ele vai ter esse papel de falar que esse aplicativo foi muito mal desenvolvido e não a gente. E aí você não consegue ter essa comunicação efetiva. Agora, quando você tem a tranquilidade de falar assim, olha, isso funciona, isso eu acho que não funciona, isso ser bem recebido, assim, a liberdade de você poder falar qualquer coisa, isso constrói também um time muito mais tranquilo. Então, assim, o líder também, ele saber que ele tem que criar esse espaço ali de segurança para que as pessoas falar, o que inclui elogios, críticas, conversas fáceis, conversas difíceis, conversas muito difíceis, mas, assim, a gente cria um ambiente onde a roupa suja, ela é lavada. E, assim, acho que a roupa suja é muito importante ela ser lavada, porque não só pelos problemas profissionais que ela causa também, às vezes, um problema de legitimação de validação do líder, que aquela pessoa fala assim, nossa, eu odeio trabalhar com fulano é extremamente chato, fulano é extremamente centralizador, arrogante, etc. Agora, quando você tem aquela situação de falar assim, poxa, lá não tá bacana isso aqui, você tá sendo meio babaca com isso daqui, você não tá aceitando essa questão, todo mundo concorda que isso daqui não é legal,
Aí, quando a gente consegue ter esse espaço assim, a gente tem uma fluidez muito maior na equipe. E, por fim, assim, né, acho que o que o líder precisa fazer todos precisam, mas ele mais do que nunca acreditar naquilo que ele está fazendo. Eu, como porta-voz do Corpo de Bombeiros, às vezes as pessoas falam o seguinte, falam assim, nossa, Pedro, sua comunicação, né, enquanto porta-voz, ela é boa, ela é assertiva. Eu falo assim, gente, para mim não é esforço nenhum, em que pese tenha muito conhecimento, muita preparação minha envolvida, porque quando eu falo assim, nossa, a instituição é assim, a gente está fazendo de tudo, a gente está se esforçando, a gente está se desdobrando, é um conceito muito natural para mim, porque eu estou acreditando naquilo que eu falo. Agora, não teria como, sei lá, se eu fosse porta-voz de uma instituição cujo objetivo eu não compactuo, cujas pessoas ali eu não acredito, eu falo de uma coisa que não faz sentido para mim. Acho que isso que adoece as pessoas, que às vezes a pessoa fica ali 30, às vezes, né, tem tanta gente, às vezes, que adoece dentro de empresas, que ela fala assim, eu todos os dias estou fazendo alguma coisa que é contra os meus princípios éticos, meus princípios morais, uma coisa que eu não acredito, que eu não acho que vai dar certo, que eu não acho que faz sentido. Então, assim, sobretudo para o líder, tem que fazer sentido para ele, porque todas as outras pessoas estão o observando. E aí fala assim, poxa, nem um cara que é o pai do aplicativo tá acreditando, qual é que eu vou acreditar? Então, assim, o comandante, ele é sempre o último a sair do navio, né? Quando ele não é, ele é processado e responsabilizado por isso. Então, assim, você entender, né, que você tá ali, né, no comando, a liderança daquele navio, daquele avião, vai te proporcionar bons momentos, porque se aquilo dali der certo, também você provavelmente vai ter um reconhecimento maior do que o restante da equipe, mas principalmente você entender que você ali que tá ajudando ali dentro de um time, dentro de uma composição coletiva, mas ajudando a tocar aquilo dali. Então, se você não for, né, sabe aquele sentimento ali, aquele negócio daquele apoio de mãe mesmo, fala assim, não, vai dar certo, vai acreditar, isso eu acho que é fundamental em qualquer líder. Esteja você, né, fazendo o que for ali, independente da missão, acho que esse nível de adesão, ele é fundamental. Eu acho que mais que palavras, né, Pedro, também o exemplo, né? O exemplo arrasta. Eu vejo isso, né, que você comentou. O time tem que ter o líder ali como exemplo, estando junto, né? Tirando, negócio falou, tirando a gente, lá, a gente fala muito, né, de sujeira debaixo do tapete, né? A gente não deixa nada escondido debaixo do tapete. Vão trazer, vão melhorar os processos, né? A gente tem mudança o cenário muda todo dia, vão mudar processo. Eu acho que a gente tem que estar com o time bem engajado, bem coeso, né? Sabendo ali, eu particularmente, né, como líder, me envolvo muito com o meu time, então a gente tem um problema no aplicativo, a Cris precisa de ajudar no apoio lá numa homologação. Vamos junto, vamos ver onde está dando errado, vamos abrir um código. A Cris é a head, não tem problema, estamos juntos, vamos fazer, porque esse é um problema nosso, é aquilo que você falou. A gente está ali como time, a gente tem uma entrega a ser realizada. E aquela entrega, ela vai desde quem sonhou com o aplicativo, quem desenvolveu, homologou, quem está fazendo a comercialização. Então, é um filho mesmo, é como você falou, é um filho. Então, o time tem que acreditar naquela proposta, né, que o líder está apresentando. O líder tem que estar envolvido naquele resultado. Perfeito. Muito bom. E a Cris é dessas, tá? A Cris, sábado, domingo, 9, meia-noite, ela tá lá. Gente, vambora, tá acontecendo alguma coisa. Ela tá sempre ali à frente do time, né, Cris? Tá gestando o filho, né? Pra ele nascer com saúde, sempre, né? Pra nascer saudável, sem complicações. É assim. E assim foi o RH App, né, Cris? Mas isso faz, né? Isso torna também que o time fica bem, assim... Um time muito engajado. Eu acho que fica um time... Ele se sente participativo. Então, a gente começa aquilo que você falou da moça que varre, né? A gente tem ali, a gente percebe no meu time, por exemplo, minha equipe, ela consegue, todo mundo tem a participação, né, Live? Consegue ver a importância ali. Porque eu acho que não adianta eu, como head, estar representando a Group Software e ter um mau atendimento na ponta. O nome da Grupo, a gente fala, né? A experiência que vai ficar é a pior experiência. Então, se o cliente está em um bom relacionamento com a Cris, com o aplicativo, mas tem um mau atendimento, a experiência que vai guardar é o mau atendimento. Ou ao contrário, tem uma excelência de atendimento, mas tem um sistema com problema, a experiência que vai ficar é a do problema com o sistema. Então, eu acho que, assim, vai desde a criação, da prototipação, até a parte, né, do marketing, comercialização, todo mundo envolvido e tem uma importância primordial ali para o sucesso do produto. Perfeito. Eu adorei essa frase, que fica a pior experiência, porque realmente, né, você vai comprar um produto sensacional ali, mas o seu atendimento é ruim, você pega birra, né, com o negócio, né? E por isso que todas as fases, elas têm que ser feitas com carinho, né? E assim, sobre o que você falou também, eu acho que
é bom as coisas darem certo. Isso pode parecer a constatação mais óbvia, mas assim, a gente entender também, né, que trabalho, né, é sobre isso, sobre entrega, sobre resultado, sobre balanço, sobre, né, ROI, sobre várias outras coisas. Mas no final das contas também é porque é bom você falar assim, poxa, eu fiz esse aplicativo, fiz a iniciativa, deu certo, isso é legal, isso funciona. Então, eu sou muito assim da questão do trabalho, das pessoas encararem com alguma coisa para fazer sentido, sabe? Às vezes as pessoas, elas se limitam muito a um aspecto material, é lógico, né, gente? Preciso pagar boletos, muitos boletos, inclusive, e tal. Preciso correr atrás, preciso conseguir meu dinheiro. Mas, por Deus, assim, mesmo se eu ganhasse na Mega Sena hoje, eu continuaria trabalhando, porque, assim, você participar, construir coisas é muito importante. A gente não pode, né, chegar daqui, sei lá, 20, 30, 40, 60 anos, morrer. E qual que é o nosso legado, né? O que a gente, né, deixou de marca? Então, acho que esse aspecto transcendental do trabalho, ele é interessante para a gente refletir sobre. Eu também, assim, a Lari está comentando que eu trabalho sábado e domingo, mas é algo que me dá prazer, justamente porque eu sei que eu estou trazendo soluções, né, que vão agilizar o processo. Então, é algo, igual você falou, não tem um peso para mim. Né? Bonito isso, ideal, né? É algo que eu vou fazer diferença, né? É. Eu vou fazer diferença na produtividade de uma equipe de departamento pessoal, de recursos humanos. Então, quando eu entrego, realmente, assim, é algo que me está dando muito prazer, né? Perfeito. Que vai fazer muita diferença para alguém, é um legado. Com certeza. Bom, isso que vocês falaram tem muito a ver com entender o valor do trabalho. E o Pedro fala muito isso, até na sua palestra Calma no Caos, você fala sobre como que as pessoas precisam entender o valor do trabalho. Como que é isso, assim, entender o valor do seu trabalho? E aí eu queria fazer um trocadilho, porque a gente tem uma nova geração agora, que é a Z, que é uma geração muito imediatista. É uma geração que não quer esperar, é uma geração ansiosa demais. Como que a gente consegue entender o valor do nosso trabalho e como que a gente consegue pensar na geração Z? Olha, é muito interessante esse ponto, porque recentemente eu passei por algumas situações assim que muito relacionadas a isso. Em primeiro lugar, isso acho que até tem uma influência muito grande na minha criação oriental, que é a seguinte, gente, a grandeza não está necessariamente naquilo que você faz, mas como você faz. É a melhor, que a gente dá um exemplo de, às vezes, uma pessoa que trabalha, né, com limpeza, por exemplo, né, que não desmerecendo de forma nenhuma, mas uma atividade que pode parecer simples. Mas você imagina o seguinte, né, você, sei lá, tá passando ali a sua lua de mel, contrata ali um super hotel pra você ter uma experiência maravilhosa, e aí você chega lá no banheiro ou na cama, o negócio tá mal arrumado, tá sujo, não foi trocado adequadamente. Como você bem disse, né, como a experiência que fica a pior experiência, tudo aquilo dali foi comprometido por causa daquela pessoa que acha que aquilo dali é pequeno, que acha que não vai causar impacto nenhum, sendo que, na verdade, muitas vezes é um detalhe, mas um detalhe que é decisivo. E as pessoas, elas precisam entender, gente, que se não fosse imprescindível a sua função, o seu trabalho, ela não existiria. Então, a pessoa ela pode estar em que fase for, se for da prototipação, da homologação, do escopo, do desenvolvimento, do contato com o cliente. Se não fosse muito importante a sua atividade, a gente simplesmente excluiria ela do processo. Não, isso aqui é desnecessário. Então, assim, a primeira pessoa precisa entender que você está fazendo ali, existe um motivo para você fazer aquilo dali. E você entender que, muitas vezes, o valor daquilo que você faz, daquilo que você entrega, não é que vai ser um valor absoluto em si na atividade, mas vai compor uma tarefa, vai ser decisivo para uma outra questão, que essa sim vai gerar um impacto gigantesco. Então, as pessoas, muitas vezes, elas não percebem o impacto da tarefa delas. Eu sou apaixonado com a carreira de bombeiro, e aí, quando eu formei, eu fui trabalhar numa unidade operacional, e assim, todo o bombeiro, praticamente todos, todo mundo quer estar na rua, que é onde a ação acontece, onde todo dia é um negócio diferente, onde é aquela ideia, né, de Chicago Fire, de você sair com a criancinha ali nos braços ali. E, fatalmente, principalmente, né, para quem faz o concurso, né, para oficial, a sua vida operacional, ela acaba dando vez a uma vida mais de gestão, uma vida mais administrativa. Comigo, acabou que essa transição para a parte mais administrativa, ela aconteceu relativamente cedo, justamente por essas questões que eu falei, desses comandantes que viram em mim competências que seriam melhor aproveitadas, né, dentro da área de comunicação. E aí, à época, eu lembro que eu fiquei muito chateado, deprimido com isso, que eu falei o seguinte, falei assim, poxa, eu, né, que queria estar aqui, né, no meio aqui do desenvolvimento, aqui, fazendo a coisa acontecer, fui para essa outra área e não era isso que eu queria. E aí eu falei assim, poxa, acho que vai perder o sentido para mim, porque agora eu não vou estar mais salvando vidas. Diretamente, eu tô no bombeiro para isso. E aí isso aconteceu algumas vezes, inclusive, que aí, muito tempo depois, uma pessoa... E aí fui pro setor de comunicação, fazendo com o maior carinho, da melhor maneira. E aí passou uns meses, assim, uns 6 meses que eu tava lá,
Eu ainda, se bobear, ainda tem essa mensagem. Uma senhora me procurou nas redes sociais e ela falou o seguinte, falou assim, Pedro, eu tava no final de semana num sítio que, se não me engano, ficava próximo de Lapinha da Serra. Não tinha, né? Mal tinha sinal do celular lá. Eu tenho um bebê que na época tava com 6, 7 meses. Esse bebê engasgou. E eu não sabia o que fazer, mas eu lembrei que eu assisti uma entrevista sua, você dando orientações como é que era feito esse desengasgo de bebê, e graças àquelas orientações eu consegui salvar o meu filho. E depois, quando a gente conseguiu ir para uma unidade de saúde mais próxima, se não me engano, uma UPA, o médico falou assim, se você não tivesse feito essa manobra, pelo tempo que foi decorrido e pelo nível de obstrução, que era tipo como se fosse uma pipoca, esse negócio bem grande, a sua criança ela teria morrido mesmo. E aí aquilo ali foi muito importante para mim, porque é uma vida que eu, indiretamente, né, eu contribuí para que ela fosse salva, e às vezes a gente não vai ter noção disso. E às vezes você vai ali, eu não queria vir para esse lugar aqui, então eu vou fazer de qualquer forma, eu não vou fazer com carinho, não, isso daqui eu não vou preparar esse projeto, porque eu tô aqui a contragosto e tal, sendo que, na verdade, você está impactando várias vidas, ou mesmo uma vida, né? Porque tudo isso tem seu valor. Só que se você não entende o valor do seu trabalho, se você acaba desenvolvendo aquela miopia de enxergar só a sua tarefa aqui, sem perceber o aspecto inspiracional, sem perceber, né, o efeito borboleta que às vezes isso gera no macro, você acaba não entregando da maneira como você entrega. Que nem numa situação dessa, né? Eu como porta-voz. Pedro, o que você preferiria fazer? Você preferia, às vezes, estar falando ali com a sociedade, com as famílias, ou preferia estar lá no meio da situação, lá, buscando, resgatando uma coisa? Do ponto de vista de preferência de atividade, gente, eu preferiria estar lá desenvolvendo, no meio da lama, fazendo aquela atividade. Por mais que ambas sejam difíceis, para mim aquilo dali, né, talvez pela atividade operacional, tenha uma maior familiaridade com aquilo dali. Mas eu entendo também que você ter aquele contato com a família, de você, né, às vezes, né, colocar aquela situação ali de uma forma que torne a dor da pessoa um pouco menor, que torne aquela situação um pouco mais, né, compreensiva para aquela família, isso tudo é muito importante. Então, já que eu estou fazendo aquela outra situação, eu vou fazer aquilo ali com o maior carinho, e às vezes, por causa dessa outra gestão que você se dedicou, que você fez com carinho, você vai causar um impacto que você nem imagina. E assim, eu não me acho nem melhor nem pior do que ninguém, mas eu tenho a plena consciência de que, fazendo o meu trabalho com carinho, muitas vidas foram impactadas, e eu tenho certeza que, se fosse outro profissional, isso teria também sido feito com muita competência, mas talvez aquela sua característica sua, aquele seu diferencial, ele foi muito decisivo para que aquela situação ela fosse ou melhor ou menos pior. Isso é muito importante, né? Quantas vezes ele, às vezes, em situação de tentativa de suicídio, de filho que foi levado pela correnteza de enxurrada, de gente morta ali, eu sei que a pessoa estava passando pelo pior dia da vida dela. E aí você chegar ali da forma correta, com a sensibilidade, a humanidade, né, adequadamente respeitosa em relação a outra pessoa, o tanto que isso é tão decisivo quanto você localizar um corpo, você resgatar uma vítima. Então, assim, é você saber, né, entender o valor do seu trabalho, passa por isso. Você enxergar para muito além daquela visão focada, limitada, aquela viseira de burro, perceber, né, que trabalhar envolve questões que muitas vezes nem a gente se dá conta. Talvez se essa mulher ela não tivesse mandado mensagem, eu teria contribuído para salvar a vida, né, do filho dela, jamais saberia. Então, assim, é legal quando isso chega pra gente, mas Sim. mesmo se não chegar, a gente precisa desenvolver com o maior carinho possível, a gente precisa entender que trabalhar bem significa. Eu imagino o quanto que seja desafiador para vocês e para você, porque você lida com a dor de muitas pessoas, mas depois como que você lida com a sua dor? Porque a carga emocional de lidar com tantas dores é difícil. Como foi pro Pedro depois disso tudo? Assim, eu sou uma pessoa de muita fé, assim, sabe? Acho que é muito importante as pessoas terem fé. E quando eu digo fé, às vezes o pessoal, né, que é ateu, que é agnóstico, assim, não compreende muito isso bem. A sua fé, ela pode ser religiosa, mas ela pode ser a fé no valor da cooperação das pessoas, na colaboração dos outros. Assim, quando eu falo sobre fé, é você significar a sua vida com elementos que transcendem a sua existência. Você entender, assim, que não é só sobre chegou aqui, nasceu, viveu 70 anos, morreu. Não é sobre isso, né? É sobre entender que a gente está num mesmo planeta, num mesmo mundo, numa mesma cidade, no mesmo estúdio. As coisas, elas não são por acaso, né? A vida, ela existe, o ser humano, ele, além de tudo, ele é sobretudo um ser sociável, né? Que implica a gente conviver em sociedade. Então, assim, a gente significar isso é muito importante. E, em segundo lugar, acho que a tranquilidade de você, por pior que sejam as situações que você enfrenta, de você ter a tranquilidade todo dia de botar a cabeça no travesseiro e saber que você fez tudo além daquilo que estava ao seu alcance, que você se dedicou, que você se qualificou
para isso, que você foi responsável, que você fez da forma correta, isso eu acho que não tem problema, não tem estresse que seja capaz de te tirar essa plenitude de espírito. É lógico, eu sou um ser humano, me impacta muito ver uma mãe com um filho com 70% do corpo carbonizado, às vezes é uma criança de 10 anos de idade, me impacta muito ver uma esposa que perde o esposo num acidente de carro, presas ferragens, me impacta muito ver, às vezes, uma senhora que nem se machucou, mas perdeu ali o barraco que ela demorou anos e anos para conseguir construir com tanto carinho. Lógico, né? A gente é ser humano, a gente é feito de sangue. Mas assim, por pior que a situação seja, quando você sabe, fala assim, a minha parte eu fiz com dedicação, com carinho real, com uma entrega genuína, e isso eu acho que consegue te consolar de uma forma muito genuína. E quando você percebe, né, quando você tem esse elemento, essa ancoragem na fé, e você percebe que, eu acredito muito nisso, assim, que as coisas de alguma forma elas estão sendo operadas de modo ali que isso faça sentido, isso também é muito reconfortante. Às vezes você vê, e tem coisa que é muito pesada, assim, sabe? Basicamente no bombeiro que mais me assusta é a questão de você ver determinadas situações de desigualdade social. E às vezes você lida com aquilo ali e fala assim, gente, como é que pode em Belo Horizonte aqui ter gente que passa fome, gente? Porque uma coisa é você não ter acesso, sei lá, um super carro, uma viagem internacional, mas quando a gente fala de fome, gente, é o mínimo existencial, assim, é o básico, não deveria acontecer em lugar nenhum do mundo. Mas aí você pensa e fala assim, poxa, será que por meio do meu trabalho, das minhas iniciativas, será que eu não posso ajudar? Será que isso não está sendo apresentado para mim, para eu tomar alguma atitude? Será? Então, assim, você tem que, acho que saber, em primeiro lugar, enxergar a vida da forma certa, né? A gente pode enxergar que tudo que a gente atende é uma tragédia, ou então a gente pode atender tudo que a gente atende com uma possibilidade de milagre. E eu prefiro escolher essa segunda visão, hein? Muito bom. Bom, tem uma... Eu não sou mãe, né? Mas aí... Por enquanto. Por enquanto. Mas aí eu converso muito com minhas amigas, acho que eu já falei isso com a Cris também, elas falam, nossa, ser mãe é muito bom. Eu falo, mas você é responsável por uma geração. A sua criação, a sua forma de valor, como você ensina, como você fala com o seu filho, você é responsável por uma geração. E aí me lembra muito uma frase que você fala na sua palestra, que é salvar uma vida é salvar toda a humanidade. O que você quer dizer quando você fala essa frase? Acho que é bem dentro disso, da gente entender esse efeito borboleta, sabe? Porque vocês imaginem o seguinte, eu hoje, por meio da minha profissão, por exemplo, eu já tive a oportunidade de lidar com muitas situações difíceis e dependendo da forma como eu me comunico, dependendo da forma como dentro do time lá do Corpo de Bombeiros eu vou ajudar a gerenciar uma situação daquela dali, eu posso proporcionar uma péssima experiência, uma experiência mediana, uma experiência boa, né, nos parâmetros que a gente pode desenvolver dentro de uma situação de tragédia, ou uma experiência ótima dentro desses parâmetros. E o Pedro ali, que vai impactar nessa situação, às vezes, 100, 200, 400, 1000 pessoas, ele não é um Pedro que ele, sei lá, ele brotou aqui do meio do nada. É um Pedro que passou por processos de educação, por processos de criação. E às vezes é por causa de uma pessoa, que às vezes foi minha mãe, às vezes foi meu pai, às vezes foi uma professora ali no meu processo, que ela me permitiu, às vezes, enxergar, ou me ajudou a enxergar a vida com um nível de sensibilidade e humanidade, que por causa de uma pessoa que você influenciou, que você impactou, você vai ali gerar, às vezes, né, um impacto em centenas, em milhares de vidas. É por isso que salvar toda a vida, salvar uma vida é salvar toda a humanidade. Porque, às vezes, por exemplo, né, pode ser que tenha alguém assistindo aqui, que ela pense, por exemplo, uma menina, por exemplo, uma garota, que ela pensa em trabalhar com desenvolvimento de software, só que às vezes ela fica um pouco insegura, ela não sabe se pro perfil dela, se pra área dela, se pelo fato dela ser mulher, ela vai enfrentar algum tipo de resistência diferente, e às vezes ela pode ser inspirada, provavelmente vai ser por vocês duas. E às vezes por uma influência que você nem sabe, pode ser que essa pessoa, ela desenvolva um software, sei lá, daqui a 20, 30 anos, que vai, sei lá, ajudar a solucionar o problema da fome do mundo. E aqui eu tô dando um exemplo extremo, mas as coisas, elas acontecem dessa forma, gente. Todos os grandes líderes mundiais, todas as grandes mudanças que aconteceram no mundo, elas aconteceram por uma pessoa, e essa pessoa, ela foi influenciada, ela foi estimulada, ela teve o processo dela de formação, e isso é muito decisivo. É você entender que, mesmo às vezes a gente fazendo uma micro-reforma, você causa, assim, um impacto, assim, gigantesco. Eu gosto muito de estudar algumas biografias, e aí, assim, você vê lá, sei lá, Gandhi, você vê lá Chico Mendes, você vê lá tantas pessoas. Às vezes a pessoa começa com um trem que começa no quintal da pessoa, e o trem vai se expandindo, e às vezes você consegue gerar a libertação de um povo, a valorização de um saber, uma reforma gigantesca por algo que começou muito pequeno. Então, assim,
toda vida ela pode ser impactada de uma maneira muito, muito genuína. Essa história é rapidinho, mas é só porque ela tem muito a ver com isso. Eu fui dar eu esqueci o nome dessa menina, vou pegar ali no meu celular. Eu fui dar uma palestra, se ela estiver acompanhando, ela vai saber de quem que eu tô falando. Eu fui dar uma palestra no hospital da Unimed em Betim. E aí eu fui lá, dei a palestra e tal, e obviamente as pessoas estavam falando, né, sobre aquela questão de ser bombeiro, etc. E aí chegou no final, foi muito emocionante esse momento, uma menina, ela se levantou e ela falou o seguinte, acho que era enfermeira ou técnica de enfermagem, ela falou assim, eu vou contar por que eu escolhi minha profissão. Há 20, 30 anos atrás, eu me envolvi num acidente de ônibus. Nesse acidente de ônibus, salvo engano, o pai ou a mãe dela, inclusive, faleceu nesse acidente. Eu fiquei presa às ferragens por inúmeras horas. E aí, ficou um bombeiro lá me ajudando. Esse bombeiro me retirou das ferragens com muita dificuldade. Na hora que eu saí das ferragens, e toda aquela situação dramática, a pessoa perdeu, né, o pai ou a mãe, não lembro exatamente. Ele falou o seguinte, isso não está acontecendo por acaso, que você possa se lembrar que você está à vida por um propósito, que você possa impactar outras vidas, que você não se esqueça desse momento. Ela falou assim, eu escolhi ser técnica de enfermagem, ser enfermeira por causa disso. Então, às vezes, por uma frase que um bombeiro lá que nem a conhecia falou no atendimento, que às vezes pode ser, né, uma frase que você vai falar como estagiária sua, como liderada sua, assim, você consegue causar um impacto gigantesco. Então, acho que, assim, salvar uma vida é salvar toda a humanidade. Acho que é principalmente sobre isso, né? Se todo mundo fizer uma micro-reforma no seu âmbito ali de atuação, de trabalho, de lidar com o outro, em pouco tempo a gente consegue ter uma sociedade transformada. Muito bom. Bom, ficaria horas conversando com vocês dois. Nosso bate-papo tá assim incrível, mas infelizmente está chegando ao final. Mas antes eu quero fazer uma brincadeira. Combinado. Eu vou começar com a Cris, depois eu vou pro Pedro, tá bom? É bom que dá tempo de aprender aqui. Bom, vamos lá. Eu vou falar 4 palavras. E para cada uma dessas palavras, você vai me falar 3 palavras que diz respeito a essas palavras. Ficou confuso? Então, não, por deu exemplo. pra entender. Você fala 4, a gente fala 3 relacionados. Exatamente. Então, se eu falar Laiane, eu vou falar Grupo Educa, Advocacia, enfim. Para cada uma dessas palavras, você vai falar 3 palavras. Vamos começar? Vamos. Vamos começar. Então vamos lá. Ali, né? Vamos conversar comigo. Vamos lá, Cris. Pessoas. Pessoas. Bem maior das organizações, diversidade, conexão. Trabalho. Trabalho, equipe, desafios, propósito e resultados. Dificuldade. Dificuldade, vou copiar do Pedro, né? A calma na dificuldade, né, Pedro? Decisão e calma, decisão, criatividade. Muito bom. Cris Rezende. Cris Rezende. Dedicação, perseverança e ética. Muito bom, Cris. Vamos agora pro Pedro. Eu tô com medo agora. Achei que seu desempenho foi muito bom. Pegadinha do Silvio Santos. Tô me sentindo intimidado. Já peguei algumas coisinhas do Pedro, né? Já aproveitei o que aprendi na palestra e coloquei em prática. Vamos lá. Pessoas. Pessoas, acho que objetivo, amor, conexão. Trabalho. Trabalho, sentido, construção e propósito. Dificuldade. Dificuldade, acho que superação, fé e resiliência. Pedro Ayrara. Acho que amor, fé, ética e comprometimento. Muito bom. Gente, eu amei passar a tarde com vocês. Acho que o nosso Talks foi assim, um ótimo, sucesso. Foi delícia, Tenho certeza que as pessoas... Vai desligar a câmera que a gente vai continuar. Gente. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão se emocionar muito com a história da Cris, com a história do Pedro. A gente queria, né, Cris, há muito tempo trazer o Pedro para contar um pouquinho pra gente sobre toda a sua trajetória. Você veio no ano passado, na festa junina. Os colaboradores da Grupo ficaram, assim, super felizes com a sua participação. Tem o Grupini lá em casa. Tem o Grupini. Na minha estante. Já estou sabendo que o seu cachorro ama o Grupini. É o Chico, né? Nossa, eu tenho que guardar, eu tenho que proteger o Grupini de Chico lá, porque o Chico tá interessadíssimo no Grupini. Nós vamos ter que arrumar um Grupini pro Chico. Arrumar um Grupini pro Chico. Bom, foi uma tarde muito boa. Eu quero agradecer vocês. Obrigada, Cris. Obrigada, Pedro. Que a gente tenha outras oportunidades pra gente conversar um pouco mais, pra gente contribuir mais com as pessoas. As pessoas carecem muito de ouvir, de conseguir... Pra gente conseguir trazer um sentido maior pra vida delas. As pessoas estão carentes de ouvir.
né? Então, acho que a gente consegue entregar isso para as pessoas um pouquinho, ainda que seja um pouquinho, 1 hora e pouquinho. Mas eu tenho certeza que as pessoas vão ser muito impactadas pelo que vocês ensinaram hoje. Muito obrigada, Cris. Bom, foi um prazer, né? Foi a minha inauguração no Talks, a Group. Mas, foi assim, ótimo. Foi um prazer estar compartilhando aqui com você, Pedro. Assim, pude aprender também muito. Tenho certeza que outras pessoas, como a Lai comentou, também vão estar aprendendo. Gente, eu que agradeço, foi delicioso aqui esse bate-papo aqui, vocês são uma pessoa com uma energia ótima, com uma aura maravilhosa, que vocês possam continuar também por meio do trabalho de vocês, impactando muitas vidas, gerando muitas soluções que facilitam a vida das pessoas, das empresas, que geram mais disponibilidade de tempo de qualidade, né, pra gente fazer o que a gente importa. E eu já fiquei apaixonado, já vou indicar o RHF para todos os meus amigos empresários, viu? Isso mesmo. E todas as outras soluções da Group aí, porque realmente o time aqui tem muito propósito. Parabéns, viu, pelo bem e pela criatividade, pela inventividade, pelas soluções que vocês apresentam, porque isso também é sobre mudar o mundo. Obrigado. Muito Obrigada. Bom, a gente encerra o nosso bate-papo por aqui. Eu te espero no nosso 4º episódio, que também tá imperdível. Até lá.